Jesus, uma boa noite a todos. Como já foi dito aqui, eu sou o pastor David Sauvignon. Atualmente eu estou atuando como pastor auxiliar lá da Igreja Congregacional de Niterói Barreto, com o pastor Idauro Campos, o reverendo Idauro Campos. Então, trago o abraço da minha igreja e também do pastor Idauro para vocês. E o meu abraço também, aqui pessoalmente com vocês. Conheço o pastor Paulo há muitos anos, mais de 20 anos, pastor? 30, Quase 30 anos que eu conheço o pastor Paulo. Também conheço o pastor Josué já há algum tempo também. Hoje sou professor do filho do pastor Josué, o nosso irmão Caleb, filho da nossa irmã também. E é uma grande alegria para mim estar aqui nessa comemoração do aniversário de 16 anos dessa congregação, aqui no Badu. É a primeira vez que eu venho para esse lado de cá, e é uma grande alegria conhecer essa família de Deus maravilhosa, linda, que está aqui no Badu. Eu quero convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus, já que estamos em um aniversário de uma congregação, de uma igreja. Vamos falar sobre o ministério de igreja, vamos falar um pouquinho e meditar sobre isso, sobre aquilo que o Senhor tem a falar nos nossos corações. Vamos abrir então Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Creio que seja um texto bem conhecido dos irmãos. Eu tenho certeza que o Senhor muito falará conosco nessa noite. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Todos acharam? Amém, Eu vou ler aqui na minha versão que fala o seguinte: portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis aos esquemas deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O Senhor nos abençoe. Nessa versão que eu li era Almeida século 21, que é uma versão assim, um pouco mais contemporânea e um pouco mais um pouco mais aberta, um pouco mais atualizada do que a Bíblia Almeida Revista Atualizada, que a gente está mais acostumado a usar. Mas esse texto aqui fala para nós sobre uma particularidade que nós precisamos prestar atenção nos dias atuais. Infelizmente, nós vivemos dias difíceis. Você está, por exemplo, pode estar frequentando uma igreja, pode estar em uma igreja, e de repente você estando nessa igreja há anos até, e nunca ter ouvido de fato o Evangelho. Essa é uma realidade que tem sido cada vez mais triste e perceptível no dia de hoje. Porque não é só porque um pregador da mídia, da televisão, do rádio, abre uma Bíblia, lê um versículo, não quer dizer que ele esteja falando sobre Bíblia, não quer dizer que ele esteja de fato pregando o Evangelho. O exemplo que eu posso dar para os irmãos todo santo domingo, amanhã, aliás, terá isso, 7h30 da manhã, todo domingo, na Rede Bandeirantes, tem uma programação da televisão da igreja Templo de Melquisedeque. Vou dizer para vocês já de cara, não é igreja, é uma seita que surgiu da viúva de um ex-pregador, que ele morreu, que ele se dizia Jesus Cristo Homem. Dizia que o número da bênção é o número 666, lá da Colômbia. Ele morreu, ele se dizia a reencarnação de Jesus Cristo, e ao morrer, ele deixou a viúva. E a viúva, é claro, para não deixar a peteca cair e a bênção continuar chegando, ela então
criou essa ideia de que ela também agora é a reencarnação de Jesus Cristo. Então, ela disse que o nome de Deus verdadeiro seria Melquisedeque, porque Abraão deu o dízimo de tudo para Melquisedeque. Ela seria a reencarnação de Jesus Cristo, que é a esposa de Deus. Portanto, segundo ela, Jesus era mulher. E em cada frase dessa que ela vai falando, já chegou aqui no Brasil, se eu não me engano aqui em São Gonçalo também já chegou, deve ter também chegado próximo aqui em Niterói, mas a cada frase herege dessa que ela vai falando, vai aparecendo um versículo bíblico embaixo, na televisão. Eu pergunto para o pastor Josué, será que ela está pregando o Evangelho? Está citando a Bíblia. Hoje em dia a gente vive em situações muito aberrantes, né? Você ouve mensagens, você ouve palavras, mas você não sabe se de fato está ouvindo o Evangelho. Você só pode ter certeza que está ouvindo o Evangelho se você abrir o Evangelho e tiver um pouco de inteligência também para poder ler o texto e saber interpretar. Por que eu estou falando isso? Aqui no pleno aniversário de 16 anos dessa congregação, o pastor Paulo atualmente está pregando neste lugar. E os irmãos têm a certeza de que estão recebendo a palavra de Deus. Mas em muitas localidades, hoje você não pode mais dizer como se dizia antigamente. Você que se converteu hoje, procura uma igreja evangélica mais perto de você, para que você frequente. Você pode mais falar isso. Hoje você, quando evangeliza, você tem que falar, procure uma igreja evangélica mais perto da sua Bíblia. Porque não é qualquer grupo evangélico hoje que prega a palavra de Deus. E esse texto aqui mostra para a gente também uma outra situação. Além do problema da falta de caráter, da falta de centralidade bíblica na mensagem dos pregadores, é o que esse texto mais fala para a gente. Há também muitos que frequentam as igrejas evangélicas sem que de fato sejam convertidos. Mas espera aí, pastor, a Bíblia diz, não julgueis para que não sejam julgados. Eu não posso julgar a pessoa que vai para a igreja. Muito pelo contrário, meu querido. A Bíblia diz que você conhece a árvore pelo fruto que ela dá. Então, há elementos da nossa vida para a gente perceber quem é que está ali, agindo, pregando, vivendo, quem é aquele irmão que está do meu lado, se de fato eu posso confiar nele, se de fato ele se converteu ou não. Por que eu estou falando isso? Porque esse texto aqui, Paulo mostra para a gente a importância que é nós estarmos de verdade tendo uma experiência de conversão. Conversão verdadeira, conversão genuína. Conversão é que de fato o Senhor esteja agindo poderosamente na nossa vida. Observe aqui, parte por parte, desse versículo 1 do capítulo 12 de Romanos. Paulo começa aqui a falar, ele começa a tratar de algo importante que é uma continuação do que ele havia falado antes. No capítulo 11, ele fala sobre Israel, fala sobre a tristeza de Israel ter abandonado a fé e ter perdido a sua condição de povo de Deus. No capítulo 11, do versículo 33 ao 36, ele para de falar de Israel e começa a adorar ao Senhor. De repente, ele para de argumentar, ele escreve um texto de adoração. Ele fala na sua adoração, no seu hino de adoração, a profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor, quem se tornou o seu conselheiro, quem primeiro lhe deu alguma coisa para que ele seja recompensado? Porque todas as coisas são dele, por ele e para ele. A ele seja a glória eternamente. Amém. Então esse texto mostra para nós uma hora em que Paulo termina a sua argumentação para falar de Israel.
e começa a adorar ao Deus majestoso, glorioso, todo-poderoso, ao Deus que merece a nossa adoração. E após ter esse momento de adoração, de consagração a Deus, ao Senhor, ele começa então a falar do que realmente acontece no nosso íntimo quando a gente tem uma experiência com esse Deus maravilhoso que merece o nosso louvor. Uma experiência que é genuína, uma experiência verdadeira. Não é apenas eu dizer, eu sou evangélico porque eu falo como evangélico, eu cheiro como evangélico, eu me visto como evangélico, eu conheço todos os cacoetes da igreja, eu frequento os cultos, eu sei gritar amém na hora certa, eu sei gritar aleluia na hora certa, eu sei glorificar a Deus na hora certa, eu conheço as letras das músicas, todas que cantam na igreja, eu conheço tudo, então eu sou crente. Pera lá, querido, freia o seu pensamento, porque nesse momento você vai ver o que Paulo fala sobre o que é de fato ter uma experiência de vida eterna com o Senhor. Olha o que o texto diz. Portanto, irmãos, depois de adorar ao Senhor, Paulo fala, meus irmãos, eu exorto vocês que também servem a esse Deus Todo-Poderoso como eu sirvo, vocês que também adoram a esse Senhor Todo-Poderoso como eu adoro, eu exorto vocês, e aqui a palavra exortar é a palavra que significa eu imploro para vocês, eu peço encarecidamente para vocês, porque muitas vezes a gente precisa fazer um apelo, às vezes até emocionado, para que um crente cascudo na igreja esteja deixando um pecado de estimação, um pecado que ele já está acostumado a levar durante anos, para que de fato esteja se colocando na presença de Deus em humildade e arrependimento, em confissão espontânea dos pecados. Às vezes nós estamos na igreja, mas com o coração endurecido. O nosso coração deixou de ser de carne para se tornar de pedra. E ao se tornar um coração de pedra, a gente não permite a ação de Deus mudando a nossa própria história. Então esse texto fala, eu peço a vocês, eu exorto a vocês, eu imploro a vocês, pelas compaixões de Deus. O que é uma compaixão? A palavra paixão vem do latim passio, que significa sofrimento. É o que o povo de hoje do mundo aí conhece como sofrência, não é? É a sofrência, aquele dor de cotovelo, é aquela angústia de alguém que foi traído pela esposa e fica lá chorando as mágoas. É o sofrimento de quem ama. Então, compaixão é sofrer com, é ter paixão com. Então, percebe? Eu peço a vocês, pelas compaixões de Deus, por aquele sentimento de sofrimento que Deus tem por causa da nossa própria história, por causa da nossa própria vida. E às vezes a gente não consegue entender o que aconteceu de verdade quando Cristo esteve morrendo na cruz do Calvário. Todo aquele seu momento de sofrimento, a noite inteira sofrendo, e depois sendo crucificado e morrendo, e a gente fica se perguntando onde estava Deus naquele momento. Deus estava sofrendo junto com o seu filho. Então ali Jesus estava carregando sobre a cruz todos os nossos pecados, não os pecados dele, porque Jesus nunca teve pecado, mas os nossos pecados estavam sendo colocados na cruz junto com o Cordeiro de Deus. E ali o Cordeiro de Deus estava também, além do Cordeiro de Deus estar sofrendo, o próprio Pai estava sofrendo ao ver o Filho naquela situação, por amor a cada um de nós. Então Paulo diz, é esse Deus que eu acabei de adorar aqui, e vocês também o adoram. Eu digo para vocês, eu exorto vocês, eu imploro a vocês, por essa compaixão de Deus por nós, a ponto de nos enviar Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. E o que Paulo pede? O que o apóstolo pede? Que vocês apresentem o vosso corpo como sacrifício vivo,
santo e agradável a Deus. Apresentar a Deus alguma coisa ou alguém é você colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, é seu, não pertence mais a mim. Se não pertence mais a mim, o Senhor pode fazer com isso o que o Senhor quiser. Então ele diz: eu peço a vocês que vocês entreguem a Deus o seu corpo, e aqui o corpo se refere a toda a vida inteira da pessoa. Que você entregue a Deus a sua vida inteira. Não é um compartimentozinho do seu coração. Não é só aquele quartinho que você embelezou, deixou bonitinho, deixou cheirosinho para Deus entrar ali, mas aquele seu quarto de sujeira está lá, bem guardado lá, trancado as 7 chaves, e nem Deus consegue entrar ali. É para entregar a sua vida inteira, todo o seu pensamento. Aquele pensamento que você se envergonha do que você teve um dia. Aquele sentimento de pecado que você ainda tem, e você fica acalentando aquilo durante anos. Entrega isso para Deus. Ele vai saber o que fazer com a sua vida, mesmo torta do jeito que ela está. Ele fala aqui para crente, Paulo fala aqui para cristão já. Não é para quem não é crente não, é para quem já é crente. Eu peço a vocês, eu apelo a vocês, que vocês entreguem para Deus, apresentem para Deus o seu corpo, a sua vida, a sua alma, todo o seu ser, como um sacrifício vivo. A palavra sacrifício se remete aqui ao sacrifício dos animais. Porque é uma analogia interessante. Quando a gente come o ovo no almoço, o ovo cozido ou frito, ou mexido, como você quiser, mas quando você come o ovo, a galinha esteve envolvida com o seu almoço. Ela colocou aquele ovo e você comeu o ovo que ela colocou. Ela está envolvida com o seu almoço, mas ela não está comprometida. Ela estará comprometida com o seu almoço se você matou a galinha, assou ou cozinhou aquela galinha e comeu a galinha junto com o ovo que ela colocou. Aí ela está comprometida com o seu almoço, porque ela teve que entregar a sua própria vida para que você pudesse almoçar. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte: aqui o texto se refere ao sacrifício dos animais, que estavam comprometidos no sistema sacrificial do Antigo Testamento, que ficaram comprometidos com a nossa situação espiritual perante Deus, porque eles eram mortos, eles eram sacrificados. Esse foi um sacrifício de holocausto, e era isso que estava na mente de Paulo quando escreveu esse trecho. É aquele sacrifício de holocausto, quando se esquartejava o animal, queimava tudo, deixava torar tudo, para que aquela fumaça do cordeiro morto e queimado subisse aos céus, e aquilo tivesse algum poder de perdão, de absolvição do pecado do povo de Israel. Então o que Paulo fala é o seguinte: vocês entreguem a Deus a sua vida, o seu corpo, por quê? Porque a ideia aqui é desse sacrifício que foi completamente comprometido para trazer vida e para trazer salvação e perdão do pecado das pessoas. Entregue para Deus um sacrifício, só que não é um sacrifício morto como o animal que morreu. Não é um sacrifício de morte, é um sacrifício de vida. Talvez seja mais difícil, porque se eu aceitasse a Cristo e morresse na mesma hora, primeiro, poucas pessoas iriam querer se converter de verdade. Mas aos poucos que tivessem coragem e conseguissem de fato se converter, sabendo que vão morrer logo depois, já morreriam e iam para o céu sem terem cometido pecado após a conversão. Seria relativamente fácil. Entendeu? Se você consegue perceber a ideia de que você deixará de pecar após a conversão porque morreu, era tranquilo, era relativamente fácil. Mas tudo se torna mais complicado quando você se lembra de que você é convertido, mas que na sua carne ainda pulsa o sangue pecaminoso. Sua carne ainda pulsa querendo pecar, querendo errar. Por mais que você mortifique a sua carne e você coloque o seu corpo, a sua carne no caixão, você fecha o caixão para depois enterrar,
A sua carne que está lá dentro, quando você menos esperar, o seu pezinho, o dedinho do pé vai ficar se mexendo, querendo sair daquele caixão, porque a sua carne não consegue correr. Mas o que eu quero dizer para vocês agora, que é o que Paulo disse para os romanos da sua época, é que o nosso sacrifício, ele é vivo. Ele é vivo porque a nossa vida que é oferecida a Deus de modo abrangente, de modo completo, total, como foi a vida de Cristo, oferecida de modo completo e total, sem reservas, morrendo na cruz, para que nós possamos ter vida. Olha o que Paulo continua dizendo. Além de vivo, o meu sacrifício tem que ser santo, tem que ser separado, tem que ser um sacrifício que de fato esteja espelhando uma vida de santidade da minha parte. Além do sacrifício vivo e santo, quando eu ofereço um sacrifício para Deus que é vivo e santo, ele se torna agradável ao coração de Deus. Deus se alegra com o meu sacrifício, com a minha vida. Não é como a galera anda falando hoje aí, o sacrifício é você pegar o seu tudo monetário, financeiro e entregar para a igreja. Não é isso que a gente está falando aqui. Não é isso que Paulo está dizendo aqui. Eu tenho certeza que não é isso que o outro pastor Paulo também prega. O pastor Paulo não fala que você tem que entregar todo o seu salário do mês para poder manter a igreja. Mas o povo anda falando isso aí fora, isso não é evangelho. O que Paulo está dizendo é que o sacrifício que eu tenho que apresentar a Deus é o sacrifício da minha vida. É um sacrifício que é santo. É um sacrifício que agrada o coração de Deus, porque ele tem valor espiritual. O valor não é financeiro, o valor é espiritual. E quando ele fala isso, ele diz o seguinte: você quer saber qual é esse sacrifício vivo, santo e agradável? Aonde se resume esse sacrifício? Ele fala aqui no final do versículo 1, que é o quê? O vosso culto racional. A palavra que aparece em grego para racional é logikos. Repita comigo, você vai falar grego hoje. Logikos, repete aí. Logikos, que derivou a nossa palavra em português lógico. Cabeça, mente. É um culto inteligente. Não é um culto que você perde as estribeiras e fica se batendo no chão porque você perdeu o controle. Não é um culto porque se você for no centro espírita, quando há uma situação lá de posse de um demônio sobre uma pessoa, a pessoa quando acorda do transe, ela não se lembra de nada. Não é assim que Deus trabalha. Quando o Espírito Santo atua na nossa vida, ele atua com a nossa consciência despertada. A gente sabe o que está acontecendo. O Espírito Santo habita dentro da gente com a nossa mente desperta. Então, por isso que ele fala, o culto que eu ofereço a Deus é um culto racional, é um culto lógico. Que é claro, envolve a emoção. Claro que tem emoção. Mas é um culto em que eu estou cultuando a Deus com a minha mente operando. Tem alguns cultos evangélicos que eu vejo pela internet, só pela internet, porque eu fisicamente não tenho coragem de entrar em igrejas assim. Mas tem alguns cultos que eu vejo na internet que só misericórdia. Parece que a galera pegou o cérebro, tirou da cachola, botou numa caixinha assim no gasofilaço e entrou para cultuar. Quando saiu, pega de novo, esse aqui é meu. Esse rosinho aqui é da irmã ali, esse azul aqui é meu. Aí bota o cérebro de novo e volta para casa. Porque as pessoas não conseguem cultuar a Deus com inteligência. Como se você usar a inteligência no culto, no serviço ao Senhor, você estaria cometendo um grande pecado. Não é isso que Paulo diz. O culto que eu tenho que oferecer a Deus é um culto racional, é um culto consciente. Eu sei de tudo que eu estou fazendo. E é por isso que tem valor para Deus. Porque se eu perco a consciência e começo a adorar a Deus de modo inconsciente, eu não sei o que eu estou fazendo. Não é um louvor de adoração, não é uma adoração de coração. Não é nada que vem lá do íntimo do meu ser. É algo meramente fora do normal, fora do meu consciente. Mas quando eu tenho a minha consciência centrada, e mesmo assim eu coloco, não, Deus está acima do meu próprio eu, isso tem um
valor para Deus que a gente não consegue nem mensurar. Então o contexto está falando o seguinte: apresente a Deus o seu culto, que é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Como é esse sacrifício santo e agradável a Deus? É um culto que você faz com racionalidade junto. Em outras palavras, se você oferece a Deus um culto que não é racional, o sacrifício que você está apresentando a Deus não é um sacrifício agradável a Ele. Não é santo. Não é um sacrifício vivo. Entende? Para que a gente apresente um culto que agrade o coração de Deus, tem que ser um culto racional, consciente, inteligente. E o versículo 2 ele diz: como é que eu vou configurar tudo isso, esse culto inteligente para Deus? Como que eu posso fazer isso? E aqui vem o centro da questão agora, no versículo 2. O ponto principal da questão aqui está no versículo 2. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo. Na sua versão deve estar: e não vos conformeis a este mundo. Aqui eu vou lembrar das donas de casa que fazem gelatina. Você que de repente ficou durante um tempo no hospital internado, você só comeu gelatina durante o tempo todo que estava lá. Então eu não sei como é que era a situação de quando você come sua gelatina. Mas quando você faz gelatina, você bota uma forma, coloca aquele pó da gelatina junto com a água fervendo, depois mistura com a água fria e deixa na geladeira até ficar gelatinosa. Por isso que é gelatina, porque fica gelatinosa. Depois, dependendo da situação, se você tirar da forma aquela gelatina inteira, ela vai ficar com a forma da forma que você usou. Se for uma forminha de coração, você tira a gelatina dali para se alimentar dela, ela vai ficar da forma de coração. Quando o texto diz aqui que não vos conformeis ou não se amolde ao esquema deste mundo, como está na minha versão, o texto quer dizer o seguinte: não seja maleável ao ponto de você ficar igual ao mundo. E se o mundo quer que você seja de um jeito, você será. Se quer que seja de outro, você será, porque você é um cristão camaleão. Você fica mudando e para lá e para cá, ao sabor do vento mudando. Não é isso que o texto diz para que o crente seja, mas infelizmente, queridos, é assim que muitos cristãos, os que se dizem cristãos hoje, têm agido. Eles têm se amoldado ao mundo. A igreja evangélica, na sua bancada evangélica, já teve situações que saiu na televisão, em que a bancada evangélica se terminou lá, fecharam os olhos, fizeram uma corrente para orar, para agradecer a Deus pela propina que receberam. Para que Deus abençoe aquela propina. Isso não é você ter a sua mente transformada, como a gente vai falar já, mas é estar amoldado ao mundo. O mundo diz: o mais importante é você ser feliz, não importa como. Você quer ser gay? Seja feliz assim. Você quer fazer operação para mudar de sexo? Seja feliz assim. Você quer roubar, matar, destruir? Seja feliz assim. Entendeu? Não, o cerne da questão não é a nossa felicidade egoísta. Guarda isso no seu coração. Você que é cristão, o grande foco da sua vida não é agradar a sua própria felicidade. Porque a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Hoje o que me faz feliz é uma coisa, né? O que me faz feliz é outra. O que me faz feliz hoje pode me tornar infeliz amanhã. Na verdade, eu não sei o que eu quero. Então, como é que eu posso de verdade ser feliz? Se eu apresento a Deus um culto que é agradável a Ele, se eu consigo agradar ao Senhor, se eu tenho a minha mente modificada pela mente de Cristo. Olha o que o texto diz: e não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. Por que temos tantos problemas nas igrejas evangélicas? Briga de departamento. Aqui não acontece isso, só na minha igreja, né? O irmão querendo dar uma pernada no outro, para pegar o cargo do outro, né? Por que tem isso?
Porque as pessoas entram para a igreja, mas não têm a mente transformadas por Cristo ainda. Continuam pensando como pensavam no mundo. Para o mundo não é problema adulterar, não é crime adulterar, eu posso adulterar tranquilamente. Então na igreja eu posso também olhar para a irmãzinha e começar a pensar coisas sobre ela. Porque eu continuo na igreja, mas com a minha mente moldada segundo os padrões antigos que eu tinha antes. E não é isso que a Bíblia manda a gente fazer. A palavra conversão, em grego, significa metanoia. Outra palavra grega para você repetir. Metanoia, repete aí. Metanoia. Metanoia. Metá significa mudar radicalmente. Mudar 180 graus. De um lado, de um extremo para o outro. Essa é a mudança. E noia vem de nous, do grego que é mente. Mudança de mente. Por isso que o texto diz: não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. A minha mente tem que ser moldada. Ela não vai ser remodelada. Ela não vai ser tapada com os buracos que eu tenho na minha mente. Jesus Cristo não vai colocar tampão para remendar. Ele vai transformar, ele vai tirar a minha mente antiga e vai colocar uma mente nova. Uma mente completamente transformada. Porque isso é o novo nascimento. Por isso que Jesus disse: importa nascer de novo. Ninguém pode entrar no reino de Deus sem que antes tenha nascido de novo. Nascer de novo é isso, é ser uma nova vida, uma mudança radical, mudar a mente. Você não pode continuar servindo a Deus tendo a mente mundana ainda, pensando nas coisas mundanas e colocando sempre o seu coração nas coisas da terra. Paulo disse também em outra passagem que eu tenho que pensar nas coisas que são do céu. Minha mente tem que estar ligada no céu. E quando eu ficar apegado a esse mundo, a essas coisas materiais aqui da terra, e quando eu ficar apegado aos meus desejos carnais aqui na terra, eu vou continuar na igreja, porque Jesus não vai explodir a igreja por minha causa, não vai fazer isso. Mas a minha vida espiritual vai estar em declínio constante e eu vou estar desagradando o coração de Deus. Meu culto para Deus tem que ser um culto santo em primeiro lugar. Vivo, que agrade o coração de Deus, para que seja um culto racional. E olha só aqui, para a gente fechar. Eu tenho que ter a minha mente transformada, renovada pelo Senhor. Só assim, só quando eu tenho a mente transformada, eu de verdade vou experimentar. Vou experimentar o quê? Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é o principal foco da nossa vida? Estar no centro da vontade de Deus. E como eu posso estar no centro da vontade de Deus? Se eu tiver primeiro a minha mente transformada para apresentar a Deus um culto racional. Se não for desse jeito, querido, o resto é subterfúgio. O resto é oba-oba gospel. E oba-oba gospel não leva ninguém para o céu. Oba-oba gospel não faz ninguém ser santo perante o Senhor. Cantar músicas evangélicas, principalmente se for música tipo Sabor de Mel, só graça, não vai trazer santificação para ninguém. Entende o que eu estou dizendo? Mente transformada. É uma mente que foi trabalhada pelo Senhor. E isso dói. Pensa você que é mole. Por isso que é mais fácil por ficar aqui vivendo a vida cristã de modo apenas religioso. Porque mudar de verdade, o âmago do nosso ser, a nossa mente, mudar radicalmente de um jeito para o outro, isso machuca, isso dói, isso sangra por dentro. Mas se não for assim, querido, não há novo nascimento. Se não há novo nascimento, não tem salvação. 16 anos que essa congregação funciona, que prega o Evangelho genuíno. Que aqui não tenha cristãos, apenas cristãos de boca. Nosso desejo é que aqui, cada vez mais,
cada cristão que já está aqui, cada pessoa que vai ser evangelizada, se tornar um cristão, uma cristã depois, que cada um esteja de verdade, tendo a mente transformada, para de fato deixar as coisas para trás do que passou, e de fato apresentar um culto que seja agradável ao coração de Deus. Apenas abra a palavra de Deus agora, 2 Coríntios 5,17, e com esse versículo eu vou encerrar a mensagem de hoje. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, nova criatura, nova criação, é uma nova vida. As coisas velhas já passaram e surgiram coisas novas. Aguarde, meu querido, o novo de Deus, ele está presente em nossas vidas, se de fato tivermos uma mente transformada. Quem sabe não será hoje que você vai ter uma nova dimensão na sua experiência com Deus. Quem sabe não será hoje que você vai ter uma nova etapa, uma nova fase no seu conhecimento de Deus, com uma mente mais transformada, mais parecida com o Senhor. Esse é o nosso desejo. Essa é a nossa oração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, queridos, em nome de Jesus.